Queridos, já a gente passar de pressinha, já queria chamar aqui nosso pastor presidente, pastor Clarimundo César. Eu falei para vocês, está aqui meu querido, eu falei para vocês que eu ia passar assim para vocês assim, que hoje de manhã eu estou sendo anestesiado, porque logo pela manhã o nosso pastor vai ministrar, e logo depois o meu pastor vai ministrar. Já queria convidar aqui o nosso pastor presidente, pastor Clarimundo César, e também, lógico, como quem me conhece sabe que eu tenho uma preocupação geracional, que eu preocupo muito com as futuras gerações. Então queria também chamar o filho dele, o pastor Jocelyn, para colocar o pai dele aqui, para que seja canal de bênção no nosso coração. Agora olha só, juventude, o nosso pastor presidente é um homem de honra, um homem abençoado por Deus. Então tudo que ele falar, com certeza terá grande validade na nossa vida e na sua vida. Esteja muito atento, amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Nesta manhã estarão recebendo a palavra de Deus através do nosso pastor. Que Deus possa usá-lo para falar com cada um nesta manhã tão agradável, cheia do Espírito Santo de Deus. Assentados como vocês estão, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor Deus a vida do meu pai, do nosso pastor Clarimundo, diante da presença do Senhor Deus, que trará, ó Deus, para nós lindas palavras vindas do Senhor Deus, de ensinamentos riquíssimos para o nosso crescimento espiritual. Deus, nós agradecemos pela vida do teu servo, que ama a tua obra, que ama o teu povo, ó Deus, que tem feito, ó Deus, tudo, ó Pai, em prol do teu reino aqui na terra. Obrigado, ó Deus, pela vida do nosso presidente. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial de podermos ouvirmos palavras de grandes ensinamentos para o nosso coração. Usa o teu servo nesta manhã no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É muito bom estarmos aqui em nossa matriz, nesta casa de oração, para participarmos de mais uma edição do nosso querido COMEP, o Congresso das Mocidades Evangélicas Pentecostais. Graças a Deus, portanto, pela sua vida e também pela sua presença. Quero agradecer também a liderança do nosso COMEP número 58, na pessoa do pastor Eberson, que tem sido pastor dessa juventude, do COMEP e do Morada, também na pessoa do irmão Pedro, também na pessoa do irmão Marcos. Agradecer a todos vocês por tudo, pelas orações de vocês em prol do COMEP e do Morada, pelo trabalho de vocês também em favor do COMEP e do Morada. Agradecer também a todos vocês congressistas. Alguns vieram de bem longe, como destaco, por exemplo, nesta manhã, o pastor Evangelino. Fique de pé, pastor, por favor. Que veio lá da cidade de Paraíso do Tocantins, lá do estado do Tocantins. Quem mais veio com o pastor Evangelino? Fique de pé, por favor, nossos irmãos que vieram lá de Paraíso. Vamos aplaudir carinhosamente os irmãos que vieram de lá. Graças a Deus pela presença de vocês. Podem assentar. Graças a Deus.
não é? É claro que todos vocês são muito bem-vindos, mas me ocorreu neste momento, né, apresentar essa turma aí, não é? Como vocês chamam, essa galera, não é? Graças a Deus, é muito bom ver todos vocês aqui, glória a Deus. Quem mora em Anápolis, fique de pé, por favor, deixe-me ver. Você que mora em Anápolis, você que reside em Anápolis, fique de pé. Temos um número ainda pequeno. Todos são bem-vindos, digam, é verdade. É verdade, podem estar assentados, por favor. Quem mora em Goiânia e no entorno de Goiânia, fique de pé, por favor. Glória a Deus. Temos aí também já um bom número de irmãos que moram jovens que moram em Goiânia. Todos são muito bem-vindos. Deus abençoe. Estejam assentados. Obrigado. Quem mora no Distrito Federal, em Brasília e no entorno, fique de pé, por favor. Vocês que vieram de Brasília, das cidades satélites, do entorno, temos já nessa manhã também um grupo, bom, graças a Deus, com certeza vai aumentar. Todos são muito bem-vindos, digam amém. Amém, muito bem-vindos, graças a Deus, glória a Deus. Quem mora no interior do estado de Goiás, fique de pé. Você que não mora nem em Goiânia e em torno, você que mora no interior do estado, temos aí muita gente, não é isso, pastor João? São Simão. Quem mora em São Simão, levante a mão aí. Olha aí, lá na divisa com Minas Gerais, outro grupo lá, mais outro aqui, mais outros lá, outros ali. Vamos aplaudir carinhosamente os irmãos que vieram de outras cidades. Que bênção, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, pastor João, pela caravana linda lá de São Simão. Deus te abençoe ricamente, poderosamente, sempre, sempre. Onde está a caravana que veio de Palmas, capital do Tocantins? Temos aqui uma caravana lá de Palmas, aquela querida capital, né? Mês que vem eu vou estar lá na convenção, na Confieto. Vamos aplaudir os irmãos que vieram de Palmas, Tocantins. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a vocês. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Tem alguém entre nós que ainda não é membro de alguma igreja evangélica? Ainda não é membro de alguma igreja evangélica? Fique de pé, por favor, queremos conhecer você, queremos receber você. Tem alguém? Todos já são evangélicos? Estou informado agora, me informaram agora de uma caravana que veio também do estado do Pará. Fique de pé os irmãos paraenses. Onde estão? Está ali. Glória a Deus. Vamos aplaudir carinhosamente os paraenses. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vocês. Amamos aquele povo lá do Pará. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem aqui é solteiro, fique de pé, deixe-me ver. Quem ainda não é casado, fique de pé. Todos os solteiros. Olha só, permaneçam de pé. Gente, esse ano vai ter muito casamento, viu? Você concorda comigo? Diga, eu concordo. Olha, vamos aplaudir os solteiros aí, por favor. Lindo, maravilhoso.
Podem estar assentados. Quem aqui é casado, fique em pé, deixe-me ver. Quantos casados temos aqui? Oh, tem muita gente casada. Diga assim: eu sou casado, graças a Deus. Maravilha. Podem assentar, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que bênção, não é? Glória a Deus. Tem alguém aqui com mais de 74 anos de idade? Fique de pé. Tem alguém com mais de 74? Temos um congressista lá com mais de 74. Parabéns, glória a Deus. Eu pensei que eu era o mais idoso aqui nessa manhã, né? Vou fazer 74, mas tem alguém que já fez, né? Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém aqui que é bem feio, fique de pé. Oh. Tem alguém bonito aqui? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E a gente tem certeza disso, né? Somos convictos da nossa beleza. Convictos. Na nossa casa tem espelho e a gente se vê, não é? E a gente se gosta, se preza, se ama. Que maravilha! Glória a Deus. Tem alguém aqui que gosta de ofertar? Diga sim. Então vamos ofertar? Vamos ofertar. Primeiro eu quero pedir a você o seguinte: feche seus olhos. Papai querido, Papai amado, Papai eterno, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem nos dado a vida, tem nos dado a grande salvação. O Senhor tem nos dado também a saúde. O Senhor tem nos dado a oportunidade do trabalho, as rendas do trabalho, a boa capacidade de gestão, de administração dos recursos financeiros que têm chegado às nossas mãos. O Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia, muitas coisas, na verdade, Pai, inumeráveis, incontáveis. E o Senhor tem nos ensinado também, através da Sua palavra, que devemos ofertar com amor, que devemos ofertar com alegria, que devemos ofertar com fé, pois o Senhor assim aceita a nossa oferta, se agrada de nós e dela também. E o Senhor se compromete, segundo a Sua palavra, a nos abençoar mais e mais. Papai querido, nós sabemos que o dom de adquirir riquezas vem do Senhor. Essa capacidade sobrenatural vem do Senhor. E a vontade do Senhor é fazer de seus filhos cabeça e não deixá-los neste mundo como cauda. Papai eterno, eu rogo que o Senhor abençoe a todos quantos estão aqui nessa manhã, e especialmente essa juventude, para que todos recebam com abundância do Senhor recursos financeiros para si mesmos e também para investirem na expansão do reino de Deus da terra. Papai querido,
abençoa o seu povo, abençoa de maneira grandiosa. Nós oramos com fé, oramos com esperança e oramos também com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Digam todos amém. Amém. Então vamos ofertar. Todos ofertem. Todos. Não fique sem ofertar. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de entregarmos as ofertas. Com certeza trouxemos as ofertas. Então oferte com amor, oferte com alegria, oferte com fé. Glória a Deus. Oferte com amor, com alegria, com fé. O Senhor aceitará a sua oferta e abençoará você muito, muito, muito mais. Sempre, sempre e sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus também pela oferta que você trouxe nesta manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Todos contribuindo, todos ofertando, todos participando. Recebe aqui a minha oferta também, por favor. Graças a Deus. Deus abençoe a vocês, jovens que estão aí trabalhando. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós estamos no Comep número 58. Eu não participei do primeiro congresso de jovens aqui em Anápolis. Não participei do segundo congresso que foi realizado em nossa igreja na cidade de Goianápolis. Comecei a participar do terceiro congresso para cá. Então, 58 menos 2, porque eu não participei dos dois primeiros, significa que eu estou participando dos congressos há 56 anos. Quando eu comecei a participar dos congressos, eu ainda morava na cidade de Goianésia, onde nasci. Sou natural daquela cidade. Morava com meus pais, que hoje dormem no Senhor, como nos ensina a palavra de Deus. Naquela época, quando comecei a participar, eu não tinha nenhum bem material, a não ser uma bicicleta, apenas uma bicicleta. Naquela época eu já havia começado a trabalhar, primeiramente como engraxate. Minha cidade, naquela época, não tinha nada de asfalto, nada. Então, quem quisesse trabalhar como engraxate, com certeza teria muita coisa para fazer, né? Porque os calçados ficavam empoeirados, ou então ficavam sujos de barro na época das chuvas, por ocasião do inverno.
E eu comecei a trabalhar como engraxate. Depois, comecei a trabalhar numa casa chamada Casa Síria. E depois, passei, algum tempo depois, para uma outra empresa. Até que vim para Anápolis. Mas resumindo tudo isso, eu quero dizer a vocês que o Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, tem me abençoado, graças a Deus. E não somente a mim, mas a você também. Digam todos, graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu participei do 3º congresso, eu me lembro que meus recursos financeiros eram bem pequenos, eram poucos. Mas, mesmo assim, eu procurei, em cada reunião, entregar a minha oferta. Porque eu havia aprendido com meus pais e com meu pastor, desde os meus 6 anos de idade, eu havia aprendido a ofertar. Meus pais me ensinaram e meu pastor também me ensinou que o Senhor determinou que o seu povo não comparecesse perante Ele de mãos vazias. Então, sempre que íamos para a casa de oração, meus pais procuravam colocar em nossas mãos algum valor, alguma importância, em espécie, em dinheiro, para nós ofertarmos. Isso tem feito muito bem para mim, para minha esposa, também para nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, e para todo o povo de Deus, obviamente. Ontem eu estava pensando aqui acerca de muitas pessoas que, quando começaram também a participar dos congressos, não tinham bens deste mundo, não tinham praticamente nenhum patrimônio. E eu estava olhando para alguns aqui ontem à noite, estava pensando assim, como Deus, o nosso Senhor tem prosperado o seu povo. E então, querido, o meu desejo é que o nosso Pai que está nos céus, Ele que é o nosso Deus, Ele que é o nosso Senhor, o meu desejo e a minha oração é que Ele também prospere você, que Ele prospere você em tudo de bom. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva e que todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Feche seus olhos, por favor.
Papai querido, aqui estamos nós, teus filhos. Nós somos co-herdeiros de Deus com o seu herdeiro Cristo Jesus. Aquilo, Senhor Deus, que tu tens, são para nós, teus filhos. Porque o Senhor não poupou nem o teu amado Filho, unigênito Filho. Ao contrário, o Senhor o entregou para morrer e assim nos dar a vida abundante e a promessa da vida eterna. E o Senhor já nos deu com Ele, Cristo Jesus, todas as coisas. E nesta manhã nós tomamos posse, pela fé, no que a Tua palavra diz a nosso respeito, no sentido de sermos um povo próspero na terra, um povo rico na terra, um povo abençoado na terra, como o Senhor disse a Israel através do profeta Malaquias: as nações ao redor do povo de Deus hão de dizer que o Senhor Deus é conosco, que o Senhor Deus tem nos abençoado. E eu quero rogar ao Senhor agora, segundo a sua graça, abençoa todos que aqui estão, a cada dia, em todo o tempo. Dá aos teus filhos, Papai eterno, novas oportunidades, boas oportunidades, para adquirir bens deste mundo. Dá aos teus filhos, Papai eterno, um coração generoso, liberal, obediente a Ti e a Tua palavra, para que cada um e para que todos entreguem ao Senhor aquilo que é teu, os dízimos santos do Senhor, e que as ofertas também sejam abundantes, e que os teus filhos digam sempre: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Papai eterno, abençoa os teus filhos. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Aplaudam com alegria ao Senhor. A bênção é para você, a bênção é sua. Mais forte, com mais alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é a graça de Deus? A graça do Senhor Deus é um dos conceitos mais amplos dentre todos os conceitos doutrinários da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu fiquei muito feliz quando a liderança do nosso Comep 58 escolheu esse tema: graça. Não existe vida sem a graça divina.
Não existe salvação, a grande salvação, como lemos na carta aos Hebreus, sem a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse, ele escreveu, está em Efésios 2:8: sois salvos pela graça, sois salvos pela graça, por meio da fé, porque a própria fé que vem de Deus para nós, a fé que uma vez foi dada aos santos, como lemos em Judas, versículo número 3, a própria fé vem do Senhor Deus para nós em razão da sua graça. A graça, como já se disse, e já foi dito muitas vezes, é favor de Deus, favor imerecido. Por quê? Porque não há méritos em nós, méritos que possamos apresentar diante de Deus, diante do Senhor, diante do Eterno, para, usando-os, reivindicarmos alguma coisa, por menor que seja, da parte de Deus. Não há méritos em nós, não há predicados em nós, não há qualidades em nós, não há justiça em nós, que possa nos credenciar para exigirmos algo de Deus. A palavra de Deus chega a dizer que nossa justiça é como trapos de imundícia. Os trapos de imundícia eram restos de tecidos usados como absorventes femininos no passado. Tudo quanto recebemos do Senhor é em razão da sua graça. Deus não tem a obrigação, Deus não tem o dever de nos amar, mas Ele nos ama, e Ele nos ama por causa da sua graça. Quando Cristo disse a Nicodemos, naquela noite, com certeza memorável para Nicodemos, Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de tal maneira que ao mundo deu, que a humanidade deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Cristo disse essas palavras a Nicodemos, Deus amou, Deus, o maior ser, o eterno, o Criador onipotente, amou. Ele amou por causa da sua graça. Não é porque a humanidade tivesse algo para apresentar a Deus e dizer assim: por esta razão, por este motivo, por esta causa, exigimos
requeremos que o Senhor nos ame. Absolutamente não. Isso é graça. Isso é graça. Eu fiquei muito feliz quando o Pedro leu aqui conosco ontem. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Tito. 1 Timóteo, depois segunda carta a Timóteo, depois carta a Tito. Capítulo 2. No versículo 11, o Pedro leu conosco ontem. Porque a graça de Deus, a graça de Deus se há manifestado. Ou seja, ela se revelou, ela se tornou mais do que conhecida. Quando Paulo escreveu a graça de Deus se há manifestado, ele disse: chegou o tempo da salvação. O tempo de Deus, o Kairos de Deus. E essa graça se manifestou trazendo salvação. Ela se manifestou, ela chegou, ela veio à humanidade trazendo salvação a todos os homens. Isso é graça. Por que é graça? Porque está escrito em Romanos capítulo 3, abra sua Bíblia por favor, no versículo 23, está escrito: todos pecaram. Não há, portanto, nenhuma exceção, todos pecaram. E todos ficaram destituídos da glória de Deus, ou seja, afastados da presença gloriosa de Deus. Por quê? Se todos pecaram, e de fato todos pecaram, como pecadores, hediondos pecadores, pecadores perdidos, depravados pecadores, não tinha como a humanidade ficar na presença gloriosa do Senhor. Aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo. Lemos em Isaías capítulo 42, versículo 8, o Senhor dizendo: este é o meu nome, o Senhor, o Senhor, o Senhor é o meu nome. Lemos em Apocalipse capítulo número 4, acerca da santidade do Senhor. Ele é santo, santo, santo. Então, todos pecaram, todos foram afastados da presença gloriosa do Senhor, sem comunhão com o Senhor, sem poder usufruir da presença maravilhosa, gloriosa do Senhor e de suas bênçãos específicas. Mas a graça se manifestou. Volte por favor a Tito capítulo 2, versículo 11. A graça se manifestou. A graça se manifestou trazendo salvação. Foi assim que ela se manifestou, trazendo salvação. Glória a Deus. Trazendo salvação a todos os homens.
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos então, neste presente século, neste presente tempo, de maneira sóbria, justa e piamente, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão de Deus para nós é concedido em razão da graça de Deus. Deus não tem nenhuma obrigação de perdoar a quem quer que seja, mas Ele tem o direito de exercer juízo, de fazer justiça. Todavia, mesmo sem ter a obrigação de perdoar, Ele nos oferece o seu perdão. E Ele requer apenas uma coisa, preste bem atenção. Ele requer apenas uma coisa para perdoar a mim e para perdoar a você. E o que Ele requer está na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. O perdão divino é concedido, é dado, é oferecido a qualquer pessoa, quando essa pessoa reconhece o seu erro, arrepende-se dele, o confessa e o deixa. Ela então está habilitada a receber o perdão divino. Ainda assim, Deus não está obrigado a perdoar, mas Ele perdoa. Ele perdoa por causa da sua graça. As misericórdias do Senhor se renovam para nós a cada manhã. Essas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos pela ira divina, elas são renovadas para nós a cada manhã, em razão da graça divina. Lemos no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, acerca disso, que as misericórdias do Senhor se renovam para nós. Por quê? Por causa da sua graça. Por que o Senhor nos dá o nosso pão cotidiano? Porque Ele nos abençoa com o pão nosso de cada dia, por causa da sua graça, por causa da sua graça. Porque Ele nos ouve quando oramos, porque Ele nos responde quando oramos, por causa da sua graça. Deus não está obrigado a nos ouvir, mas Ele nos diz: meus ouvidos não estão agravados, para que eu não possa ouvir vocês. Ele nos diz: minhas mãos não estão encolhidas,
para que eu não possa abençoar. Elas estão estendidas para abençoar a vocês. E por que o Senhor nos ouve? E por que Ele nos responde? E por que Ele nos abençoa? Por causa da sua graça. Há algum tempo atrás, eu estava passando por uma situação difícil, e eu orei ao Senhor, e disse para Ele assim: muitas vezes, eu abro a sua palavra, a Bíblia, para o Senhor, através da palavra escrita, falar com alguém, e o Senhor fala. Mas hoje, eu vou abrir a sua palavra para o Senhor falar comigo. E eu abri a Bíblia, sabe onde? Abra aí, por favor. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22. E o meu propósito era ler 2 versículos, onde eu abri e coloquei a mão nos versículos 31 e 32, de Lucas capítulo 22. Disse também o Senhor Jesus falou a Simão: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Na versão NTLH, a nova tradução, na linguagem de hoje, está escrito assim: Satanás conseguiu autorização para pôr vocês à prova. Como o agricultor põe o trigo na peneira para peneirá-lo e separá-lo da palha, Satanás conseguiu essa autorização. Parece estranho, não? Mas isso não aconteceu apenas com relação aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Um dia, por exemplo, Satanás conseguiu uma autorização de Deus para fazer algo com Jó. E nós sabemos muitas coisas terríveis que aconteceram na vida de Jó, contra a vida de Jó, contra a família de Jó, contra os bens que ele administrava como mordomo para Deus. Mas nessa conversa do Senhor com Pedro, o Senhor disse a Pedro, versículo 32, eu roguei por você, eu orei em seu favor, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu disse a vocês que li naquele dia essa passagem bíblica porque eu estava em um momento de grande aflição. E eu fui consolado por essa palavra, confortado por essa palavra, animado por essa palavra, porque eu entendi que o Senhor Jesus Cristo orou por mim também. Eu roguei por ti, eu roguei por ti, eu orei por ti, eu pedi ao Pai em teu
favor. Aí eu me lembrei daquela oração de Cristo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Lá, Cristo orou ao Pai primeiramente por si, depois ele orou por aqueles que naquela época já eram seus discípulos, mas ele também orou, está em João 17, por aqueles que no futuro viriam a ser seus discípulos. Assim sendo, ele orou por você, ele orou por mim, ele orou por nós. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17. Isso é graça. Isso é graça. Ele orou por nós. João capítulo 17. No versículo de número 9, o Senhor Jesus Cristo diz ao Pai, ao Eterno: eu rogo por eles, eu oro por eles. Eles quem? Aqueles que naquela época já eram discípulos de Cristo. Mas veja no versículo 20, Cristo diz: eu não rogo somente por estes, eu não peço somente por estes que agora já são meus discípulos, mas eu rogo também, eu clamo também, eu grito também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Cristo orou por você, por mim, por nós, e nós nem ainda existíamos, exceto nos projetos de Deus, porque nos projetos de Deus a gente já existia. Isso é graça. A graça de Cristo nos alcançou. A graça salvadora de Deus tem um nome, é Cristo Jesus. Cristo orou por nós quando nós não existíamos, repito, exceto nos planos de Deus. Ele disse para Deus: eu não rogo somente por estes que agora são meus discípulos, mas oro também por aqueles que pela sua palavra, ao receberem a sua palavra, hão de crer em mim. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. No versículo 3 lemos que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, este Deus nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Ele abençoou a todos nós. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 4 lemos que este Deus nos elegeu. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. No versículo 5 lemos que este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos predestinou
para filhos de adoção. Tudo isto Ele fez, nos abençoando, nos elegendo, nos predestinando, para sermos agradáveis a Ele, Deus, no amado. Amado é a última palavra do versículo 6, amado com letra maiúscula, porque é Cristo. Veja então, segundo o versículo 4, que antes da fundação do mundo, antes que existisse o mundo, o planeta Terra, o nosso sistema solar, etc., Deus já havia elegido você, escolhido você, pensado em você. Glória a Deus. Isso é graça. Isso é graça. Não há outra palavra para definir essa eleição. Isso é graça. Glória a Deus. Por isso, o Evangelho chega até a você. Você ouve o Evangelho e o recebe de bom grado. E porque você ouviu o Evangelho, recebeu-o de bom grado, você creu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você então, em razão da sua fé, você foi batizado. E você então recebeu o espírito de adoção de filhos. Deus nos adotou. Romanos 8 diz isso. Veja, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 15. Diz: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste sim o espírito de adoção de filhos. O espírito de adoção de filhos. E por isso você pode chamar Deus de Pai, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é graça. Isso é graça. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus disse a Moisés disse a Arão, e Arão disse a seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus disse: ponham a minha bênção sobre o povo. Deus determinou: abençoe o meu povo. Com que bênção o povo deveria ser abençoado? Abra, por favor, a sua Bíblia em Números, capítulo 6. Números, lá no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 6. Veja o que o Senhor Deus determinou. E falou, versículo 22 em diante, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Moisés, fala a Arão, seu irmão. Arão era o sacerdote maior, o sacerdote mor, o sumo sacerdote, o líder dos outros sacerdotes. E que Arão fale a seus filhos, que eram o Nadab, o Abiú, o Eleazar e o Itamar, dizendo: assim vós abençoareis os filhos de Israel. Abençoe os filhos de Israel, dizendo-lhes essa bênção. Versículo 24 em diante:
o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, Moisés, assim Arão, assim sacerdotes filhos de Arão, vocês porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e assim vós os abençoareis, porque eu o abençoarei. E nos nossos dias, aquela era a bênção sacerdotal, a bênção aarônica, a bênção de Arão. E hoje, abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 13. Quando é que se encerra um culto celebrado a Deus? Quando a bênção apostólica é impetrada sobre o povo de Deus. Você vem para a casa de oração, participar do culto a Deus, celebrar Deus, festejar o seu Deus, o nosso Deus. Quando é que o culto se encerra? E a gente pode então deixar a casa de oração e ir para a nossa casa. O culto se encerra quando a bênção é impetrada. Fiquem todos em pé, por favor. Olhe aí na sua Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha a bênção apostólica, a bênção que os apóstolos impetravam sobre o povo de Deus, inclusive o apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. O tema deste Comep é graça. A graça deve estar presente continuamente em nós. A graça é tão relevante, a graça é tão importante, que ela é declarada como sendo a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso a bênção apostólica contém a graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido, a graça é dada, e é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça a mim
basta a graça de Deus, Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A graça é tão suficiente em si mesma. Estou falando da graça do Senhor Jesus Cristo. Que um dia o apóstolo Paulo orou a Deus pedindo algo. E qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça, a minha graça, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E graça, para a gente encerrar, olha aqui, preste atenção. A graça é respondida pela graça. O Senhor nos oferece a graça da salvação, a graça da fé, a graça do perdão, a graça da vida, tantas graças, e a gente oferece a Ele ações de graça. E a oração, preste atenção, gratulatória, a oração de gratidão, não pode faltar. A gente pede, a gente recebe, e a gente precisa agradecer. Agradecer. E o último versículo que eu leio com você, ainda de pé, antes de orar com você, está em Efésios. Abra sua Bíblia, por favor. Está em Efésios. Veja, por favor, capítulo número 6. Capítulo número 6. Aos Efésios. Capítulo número 6. Versículo de número 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração, com toda oração, com toda oração. Claro, isso inclui a oração gratulatória, a oração de gratidão, e também suplicando no Espírito, e vigiando nisso, e perseverando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por quê? Filipenses capítulo 1, versículo 7 diz assim: eu tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos guardo, vos retenho, vos amo, vos prezo em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça. Graça que é o privilégio que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, dera
o privilégio que ele dera a Paulo, o apóstolo, de levar tantas pessoas a Cristo. Por isso ele diz: vós todos fostes participantes da minha graça. Coloque sua Bíblia sobre o banco, levante suas mãos e vamos agradecer. Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós éramos pecadores perdidos, hediondos pecadores, depravados pecadores. Demos as costas para o Senhor e nos afastávamos do Senhor dia após dia. Mas o Senhor ficou esperando a nossa volta. E como filho pródigo, caiu em si e disse: eu, na verdade, pequei contra o meu Pai, contra os céus, mas eu vou voltar, eu me converto, eu vou voltar ao meu Pai, porque Ele espera por mim. Deus espera por ti, perdido pródigo, vem. Senhor, Tu és um Pai amoroso, cheio de graça, que espera por causa da sua graça, da sua longanimidade de graça. O Senhor espera que todos se voltem para Ti e obtenham o Teu perdão em razão da Tua graça, e assim todos sejam salvos, porque o Senhor não quer que ninguém pereça, o Senhor não quer que ninguém pereça. Papai eterno, nós agradecemos ao Senhor, aceita nossa gratidão, nossas ações de graças, são tão simples, são tão insignificantes, diante da dimensão, do significado, do poder salvador, da Tua graça, mas ainda assim, o Senhor nos aceita. Te agradecemos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por tamanha graça, por graça tão perfeita, tão eficaz, tão poderosa, tão plena. Graças a Deus, pela grande salvação, pela eterna salvação. Graças a Deus pelas Tuas promessas infalíveis, ainda que imerecidas, mas o Senhor nos-las concede. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
Amém. Graças a Deus.